Olá, meu nome é Elias. Nesse vídeo agora eu vou utilizar novamente a ferramenta OBS Studio em vez do XSplit, porque ele é mais leve, o meu notebook não é muito bom. Ao mesmo tempo vou aproveitar e vou gravar um vídeo sobre um assunto que eu acho importante. Não planejava, mas vou fazer isso agora. Espero que você seja edificado com isso. Bom, antes vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, grande é o teu nome, abençoe este que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, que o Senhor abençoe de modo em que ele possa ser cheio de graça, prosperidade, saúde e bênçãos que vêm de ti, e principalmente dê a ele um caráter segundo Jesus Cristo que nos ajuda a viver conforme a tua vontade. Por favor, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá então. Vamos primeiro ler os versículos. São 18 versículos. Vamos lá, Efésios 6:10. Acompanhe o mouse. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Acompanhe o mouse. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés da preparação do Evangelho. Acompanhe o mouse, Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar como me fazê-lo. Agora João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tiago 3:6. Tiago capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo da iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Romanos 10:17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Lucas 12:35. Capítulo 12, versículo 35 de Lucas. Cingido esteja o vosso corpo e aceso das vossas candeias. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nesses versículos, nós podemos ver que o capítulo 6, do versículo 10 ao 20, está falando da nossa postura como soldados de Cristo. Nós devemos nos fortalecer. Todo soldado deve ser forte, porque senão ele não vai ganhar a batalha. Mas a nossa força como soldados de Cristo deve ser no Senhor e no seu poder. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É aí que nós devemos criar força. Para quê? Primeiro, porque o versículo seguinte, o capítulo 6, versículo 11, diz para nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura, ela por si só tem um peso. Se você não é treinado, por exemplo, lembra quando Davi foi guerrear contra Golias e que ele foi vestir a armadura de Saul e ele não era acostumado e não tinha jeito nem força para
conseguir usar aquela armadura. Ele ia perder a batalha se usasse a armadura de Saul, porque ele não era acostumado, porque não sabia usar e porque com certeza a armadura iria minar as forças de Davi. A armadura de Saul ia minar as forças de Davi. Então devemos ter forças para poder saber usar a armadura de Deus, forças na mente, na habilidade de usar a armadura e para poder viver a armadura. Aí diz assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus para poder, para poder. Nós temos que vestir a armadura de Deus para poder, mas para vestir a armadura de Deus, o versículo anterior diz, ser fortalecidos no Senhor. Temos que ser fortalecidos antes no Senhor para depois usar a armadura. Não podemos nunca querer usar a armadura sem ter força e poder de Deus no Senhor Jesus Cristo. E aí, vestido da armadura, podemos entrar na batalha. E aí teremos poder para ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura, o objetivo da armadura de Deus é ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Versículo 12 do capítulo 6 diz: porque a nossa luta não é contra as coisas naturais, contra pessoas que possuem sangue e carne, e sim contra todo principado e potestades, contra as forças ou contra os dominadores deste mundo tenebroso. Que são os principados e a potestade dos dominadores deste mundo? O restante do versículo diz: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tudo isso é um pacote só. Então, principado e potestade, dominadores do mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, que estão nas regiões celestes. Contra essas coisas é que é a nossa luta. Para lutarmos contra essas coisas, nós temos que ser fortalecidos no Senhor para depois vestir a armadura, para então podermos ficar firmes contra esse lado do diabo, porque o diabo é o principal principado e potestade e dominador do mundo nessas regiões celestiais, que é uma força espiritual do mal, Satanás, o diabo. Continua no versículo 13 do capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Porque a nossa luta começa falando revestir de toda a armadura de Deus, aí fala por que nós temos que lutar por causa do diabo, diz que o diabo é uma força celestial do mal, e aí volta a dizer, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, eu vou explicar mais para frente. O dia mau é governado pelos dominadores deste mundo, por Satanás, o diabo, e as forças espirituais que seguem o diabo, que são os demônios. E depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu estou meditando ainda com mais profundidade para dizer, mais tarde eu vou dizer, o que é permanecer para vencer tudo. E aí, depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Deus vai me esclarecer a respeito disso. Versículo 14. Agora, no versículo 14, começa a descrever o que é a armadura de Deus. Que devemos ser fortalecidos para usar, e ao usar temos poder para não cair nessa lado do diabo, que é um governante espiritual do mal nas regiões celestes. Primeiro aspecto da armadura de Deus que diz no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Eu tenho, numa outra oportunidade, vou falar disso aqui de novo. Eu baixei da internet o que é cingir quanto à armadura de Deus com a verdade. Cingir é você se preparar, se arrumar e prender com um cinto a armadura. Cingir, biblicamente, pode ser você preparar a sua vestimenta para ela não te atrapalhar. E cingir para um soldado é você prender a espada e a armadura de forma que ela fique bem firme e possa permitir que você não a perca nem tenha dano com ela para guerrear. Então devemos cingir com a verdade. Cingir também, segundo o que eu estudei na internet, eu vou mostrar numa próxima vez que eu falar sobre o vídeo, é você proteger órgãos vitais do seu corpo com esse cingir com a armadura. Os órgãos vitais rins, fígado, coração, entre outros.
Então devemos nos cingir com o quê? Com a verdade. O que cinge na armadura de Deus é a verdade. O que protege os nossos órgãos vitais e espirituais é a verdade. A verdade está em Cristo, né? E aí, cingindo com a verdade, a gente vai cingir também a couraça. A couraça, qual é a função da couraça na armadura de Deus? É proteger, assim como a couraça de um soldado romano ou israelita ou judeu na época de Jesus. E ela protege a parte do peito e talvez a barriga também. E a couraça, o que é? É a justiça na armadura de Deus. E a justiça vem pelo sangue de Jesus Cristo. A justiça também é firmada pelos... é presa, é segurada para não escapar e coisas assim, com a verdade que é o cinto, que é o que permite cingir. A justiça que é no sangue de Jesus Cristo protege-nos de quê? Protege-nos dos nossos pecados anteriores, a justiça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, protege-nos de fazermos coisas erradas no futuro. Ela também é firmada pela verdade, a justiça baseia-se na verdade. Então esses são os dois aspectos no versículo 14 do capítulo 6 de Efésios da armadura de Deus. A verdade, devemos possuir a verdade, que é um item da armadura de Deus, e a justiça, que é outro item da armadura de Deus. Lembre, a verdade é Jesus, a justiça vem por Jesus no seu sangue. Agora o versículo 15, que também é um item da armadura de Deus, embora separado de todo o resto da armadura, que é as sandálias, que possivelmente deveria ser uma sandália especial para um guerreiro, para não sair dos pés. E ela, na armadura de Deus, ela é a preparação do evangelho da paz. Você deve anunciar o evangelho da paz. Isso te faz caminhar com a armadura de Deus. Outro item muito importante da armadura de Deus é o escudo. E esse escudo é o da fé. O que esse escudo da fé na armadura de Deus faz? Nos protege de todo dado. Que tipo de dado? Um dado que pega fogo, inflamado, do maligno, que é o diabo. O maligno é o diabo. O maligno é uma força espiritual do mal. E não só o diabo. Todos os demônios que são principais e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, também são malignos. E eles têm dardos inflamados que vão atirar contra nós. O que um dado, uma flecha, né? Ela tem o objetivo, atingir o coração. Por isso, a justiça e a verdade. A justiça protege o peito. A verdade cinge, protegendo órgãos vitais, como junto com a justiça, protegendo o coração, como o coração, e como a justiça, junto com a verdade, protege o coração e órgãos vitais. O coração no sentido espiritual. O coração é protegido do dardo que vai ferir o coração, que é a mentira de Satanás, a acusação de Satanás, que como eu posso dizer, a manipulação da verdade, que é uma forma de mentira de Satanás. O Satanás usa a verdade para te atacar, mas essa verdade, ela não é verdade, porque é como Satanás na tentação de Jesus usou. Satanás usou, está escrito, se você se atirar abaixo, os anjos vão te proteger. Aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usa da verdade para proteger de uma mentira, de uma verdade usada enganosamente por Satanás. Então, o escudo da fé protege dessas coisas. Mas a fé, como vamos ver, a fé, ela vem pela palavra. E
e a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é a verdade. Então, na verdade, é um composto de elementos químicos espirituais, posso dizer assim, de uma coisa só. Ou seja, a verdade, o cinto que cinge, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da fé e o escudo da fé são todas baseados na verdade de Deus. Eu vou dizer com mais clareza para frente. Por exemplo, aqui, diz no versículo 17 do capítulo 6, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Então a espada do Espírito também tem a substância química espiritual, o elemento químico espiritual, que é a verdade na sua composição. E também o capacete da salvação, que é um outro item da armadura de Deus. O capacete da salvação, ele é a proteção da nossa mente. Então a nossa mente tem que estar mergulhada na salvação. A salvação de Deus vem por Jesus. Jesus é a verdade. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 6, se não me falha a memória, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus também é a verdade. Então o capacete da salvação, Jesus que nos salvou, vem por Jesus, porque Jesus é a salvação e Ele é a verdade. Então outro elemento químico e espiritual do capacete da salvação está na verdade que é Jesus. E essa verdade protege-nos de mentira. Como o escudo que protege dos dardos do maligno, o capacete também protege dos dardos do maligno, porque a flecha não atinge só o escudo, não vem só com a proteção do escudo. Por quê? Porque o capacete da salvação ficaria inútil se fosse só protegido pelo escudo da fé. Então aquilo que passa do escudo da fé, o capacete da salvação protege a cabeça. A cabeça fala do intelecto e de todas as coisas ligadas à alma do homem, mente, emoção e vontade. Então é mais um item muito importante da armadura de Deus. A espada do Espírito, como eu já adiantei, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Porque olha que eu li, vou puxar aqui para frente, versículo 17 do capítulo 17 de João. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, que Jesus está orando a Deus, a palavra de Deus, santifica-os na verdade. A tua palavra, aqui o tua está se referindo a Deus, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade e ela também é a espada do Espírito. Então você usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e, portanto, é a verdade, que a tua palavra é a verdade, diz lá no versículo 17 aqui, você ataca os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, todas nas regiões celestes. Então você tem um item que ataca, só que a espada não serve somente para atacar e infligir derrota e morte ao inimigo, que são os espíritos malignos. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a espada também pode ser usada para defesa. Lembra uma luta de espada? Um defende o ataque da espada do outro com a espada também, não só o escudo. Então a espada do Espírito ela é usada para atacar e ferir, como também para defender. E a espada do Espírito é tudo isso. É Jesus, é o Espírito, como está dizendo aqui a espada do Espírito, é a palavra de Deus, isso tudo, e é a verdade, como diz aqui no versículo de Efésios, de João, capítulo 17, é a verdade. Então a espada de Deus, que é a palavra de Deus, ela é o Espírito de Deus, é Jesus, que é verdade, é a verdade, que é o próprio Jesus, e é o próprio Deus.
E agora, continuando. Efésios capítulo 6, versículo 18. Olha, o Efésios capítulo 6, versículo 18 é a continuação do 17. Porque diz aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ponto e vírgula. Terminou aqui, mas continua. Aí ele diz, como você deve fazer, não só o capítulo versículo 17, como todos os outros, que é como você deve usar a armadura de Deus. Como? Com toda oração e súplica, você deve usar a armadura de Deus se defendendo com a couraça, com o escudo, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito. Você deve usar tudo isso com toda oração e súplica, porque a palavra na oração atinge muito forte o inimigo, porque ela usa dos itens da armadura de Deus, os itens espirituais, todos eles possuindo o elemento principal, o elemento químico espiritual principal, que é a verdade, para tocar no coração de Deus, orando em todo tempo no Espírito, continua aqui com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, espada do Espírito, orando no Espírito. Quer dizer, você usa a espada do Espírito na própria oração, porque você orar em todo tempo no Espírito, usando a espada do Espírito, não para atingir o Espírito Santo, é claro, para tocar no Espírito Santo, para agredir e derrotar o maligno, que são todos os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal, todas as regiões celestiais que pertencem a Satanás, que é o nosso inimigo. Então você, orando com toda oração e súplica, orando todo tempo no Espírito, e para isso, ou seja, para você fazer essa oração e súplica em todo o tempo no Espírito, você deve vigiar com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, se você deve vigiar é porque você é um soldado vigia, fica sempre vigiando. Como? Com toda perseverança, você deve ser perseverante e vigiar constantemente. E vigiando com toda perseverança e também com súplica por todos os santos. Ou seja, quando você está na batalha, você não batalha só para se defender. Você também defende todos os seus irmãos na fé, que são os santos. Então você luta em prol da sua defesa e dos santos, que são os irmãos em Cristo, e também, junto com os irmãos em Cristo, usando da espada do Espírito, ataca o inimigo para derrotá-lo. Com o apoio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que proporciona a palavra que vem por ele mesmo, o Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 19 do capítulo 6. Aí Paulo fala de si. Você deve orar por todos os santos, mas também por mim. Para quê? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de Deus, espada do Espírito, a palavra, para com intrepidez, ousadia, atacar o inimigo, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O objetivo da palavra de Deus, que é a espada do Espírito, é vencer o inimigo. Como? Fazer conhecido, uma das formas, não é a única. Fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Cristo. O mistério do Evangelho para o mundo é Cristo na igreja. E o mistério do Evangelho para a igreja é Cristo propriamente dito, diretamente. Versículo 20 do capítulo 6 de Efésios. Você deve também orar por mim, para que seja conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, ou seja, Paulo era embaixador do Evangelho como em cadeias. Note só um aspecto importante aqui. Paulo estava em cadeia. Significa que Paulo foi preso. Mas espera um pouquinho. Paulo é um soldado. Ele foi derrotado? Foi preso? Não. Aqui é uma cadeia física, natural. Paulo não lutou contra o sangue e a carne e deixou-se prender. Ele foi para a cadeia. Paulo, mesmo assim, estava como um soldado usando da armadura de Deus. Aqui a armadura de Deus, acompanha o áudio da armadura de Deus, lutando, mesmo preso fisicamente, ele estava como um soldado, lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, mesmo preso fisicamente. Paulo era um embaixador em casa. Espera um pouquinho, mas aqui está dizendo que Paulo é um embaixador. Paulo é embaixador. Eu vou dizer por que aqui Paulo é um embaixador e aqui ele é um soldado, mas na qualidade de embaixador. Por quê? Eu vou dizer
um aspecto de ser embaixador como soldado, e de ser um soldado como uma pessoa para derrotar o inimigo. Então, pelo ministério do Evangelho, Paulo era embaixador em cadeias, para que em Cristo ele seja usado para falar como cumpre fazê-lo a ele. Um embaixador tem que ser usado em falar. Para falar, o que é falar? Usa de palavras de Deus, espada do Espírito. Palavra da verdade. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer toda a natureza terrena. Vou ler direito. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Agora, o que tem a ver esse versículo com a armadura de Deus? Muita coisa. Porque prostituição é uma palavra demoníaca para você pecar. Impureza é uma palavra demoníaca para você pecar. Paixão lascívia é uma palavra demoníaca para você pecar. Desejo, olha aqui, ó, desejo maligno. Desejo maligno é também uma palavra maligna do diabo para te dar um desejo para você pecar. Avareza, todo mundo sabemos que é um desejo desenfreado por riqueza, por coisas materiais, também vem do maligno para pecar. E é idolatria. Avareza é idolatria. Ou seja, quando você quer ficar rico sem a vontade de Deus nisso, por seu próprio desejo, seu próprio esforço, sua própria vontade, sem Deus aprovar e te abençoar nisso, é idolatria, porque você esquece de Deus, não busca bens materiais em Deus, você busca para si fora de Deus. Isso, se tudo que é fora de Deus se põe no lugar de Deus, é idolatria. Porque uma idolatria é quando você troca Deus por uma outra coisa, e aquela outra coisa passa a ser um ídolo, que é idolatria. Então tudo isso é uma palavra do diabo. Ora, o que é a palavra? Palavra é uma espada. Pode ser a espada do Espírito, ou, claro, é óbvio, se é a palavra, pode ser uma espada de outro, daquele que usa. A palavra, eu posso usar da minha palavra é uma espada. Aí vai ser a minha espada. A palavra do diabo é uma espada, é a espada do diabo. E numa guerra, você, principalmente na época de Paulo e de Jesus, você usavam de espadas. Uma espada atacava outro que também tinha uma espada para atacar você. Então, o inimigo tem uma espada e você tem uma espada. Só que você é um soldado de Cristo. A sua espada, como está dizendo aqui em Efésios 6:7, deve ser a palavra de Deus, deve ser a espada não sua, é a do Espírito. Deve ser a palavra, a espada da verdade, que é Cristo. Deixa eu colocar aqui, só para melhorar, João 14:6. Aqui, ó, vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Deixa aqui. Aí João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade. A palavra da verdade, que é a espada, é Cristo, porque Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então há um confronto. A espada do Espírito luta contra a espada demoníaca, porque a luta nossa, como diz no versículo 12, não é contra o sangue ou carne, ou seja, nós usamos espadas materiais de metal. Nós usamos a espada com a substância, o elemento químico, na substância química espiritual, que é a verdade. Isso está na espada. E a nossa luta, então, com essa espada espiritual, que tem o elemento químico espiritual da verdade, é contra os principados e potestades, que também têm espadas, contra os dominadores desse mundo espirituais, também tem espada, contra as forças espirituais do mundo das regiões celestiais, também tem espada. Essa é a nossa luta. Nós temos que desarmar a espada deles com a nossa espada, que é a espada do Espírito, que é a espada da verdade, que é o próprio Cristo em forma de palavra em nós, e não nossa.
Então nós devemos usar a nossa palavra, muito menos a palavra do diabo. Nós devemos guerrear contra esses espíritos. Ora, nós devemos, então, desarmar o diabo da palavra da sua impureza que quer nos atacar. Devemos nos defender da espada e dos dardos inflamados do maligno, que pode ser a impureza, a paixão lascívia, a prostituição, o desejo maligno, a avareza e a idolatria. Usando da espada, do escudo, do capacete para nos defender e também da espada para atacar, do cinto e é muito importante também as sandálias que devemos calçar, os pés, que é a preparação do Evangelho da Paz, porque a sandália conduz o guerreiro, protegendo o órgão físico e espiritual do guerreiro, que é os pés. Os pés levam o guerreiro para lugares estratégicos da batalha e durante a batalha o mantém atuante na batalha. Porque sem os pés ninguém consegue guerrear. Como é que vai manter de pé e ir para um lado e para o outro para vencer o inimigo e se defender do inimigo? Então devemos proteger os nossos pés como? Anunciando o Evangelho, porque os pés são calçados. Por quê? Porque os pés caminham, então você leva o Evangelho caminhando. E protege também, porque o Evangelho está nos pés. Porque o Evangelho da paz, os pés caminham você levando a paz. Então, interessante, né? Você está usando a armadura de Deus e um dos itens é os pés e é do Evangelho da paz. Mas paz não para o inimigo. O inimigo você tem que atacar e derrotar. É paz para o objetivo que é o Evangelho. Agora, uma coisa que eu quero que você preste atenção, uma coisa. Como essa questão da impureza, a paixão lascívia, o desejo maligno, a avareza ser usado pela espada de Satanás, pelas flechas de Satanás, principalmente a espada, porque é uma palavra de Satanás, e flecha também, porque a espada é um mecanismo de ataque, e flecha também pode se incluir nisso, dardos inflamados. O aspecto que eu quero dizer é assim, olha, a língua é um órgão do corpo físico. O que a língua basicamente faz? Ela ajuda a identificar o alimento que entra no corpo para mantê-lo saudável, porque a língua identifica o sabor, azedo, doce, amargo, etc., salgado. A língua identifica o sabor e ajuda a trazer. E a língua também ajuda a produzir o quê? A espada do Espírito. Por quê? Porque a língua é um mecanismo do nosso corpo espiritual e físico que emite as palavras. E as palavras são espada do Espírito, palavra de Cristo. Desculpa. Então, a língua é o Tiago falando assim, ora, a língua é um fogo. A língua não só é a espada, a língua não só produz a espada e manuseia a espada, mas ela também está dizendo que em Tiago 3, capítulo 3, versículo 6, que ela é um fogo. Por quê? Porque ela é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Vou estudar direito aqui o que significa esses membros do nosso corpo. Mas se está situada entre o nosso corpo. E aqui está falando não só corpo físico, também corpo espiritual. E contamina o corpo inteiro. A língua contamina o corpo inteiro. Agora olha só. Ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então a língua, que é a espada, a língua que manuseia e produz a espada, porque dela saem as palavras, ela também põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ela pode destruir uma existência humana. Agora, olha interessante, como também é posta a mesma língua, ela mesma, em chamas pelo inferno. O inferno é o reino do maligno. O maligno, ele tem como usar de dardos inflamados.
Então, o inferno é onde produz fogo, onde tem fogo, é uma habitação de fogo. Então, o diabo, ele pode usar dos seus dados inflamados para atingir aquilo que produz a espada e manuseia a espada do espírito, que é a língua. E ele faz pegar fogo a língua, fogo que é mundo de iniquidade. Pegou fogo, a língua, você passa a usar a espada que você tem, não como espada de Deus, porque você deixa a espada de Deus, você deixa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você passa a ter as chamas do inferno, porque a língua se torna o fogo de mundo de iniquidade. Quais iniquidades? Aquelas que eu falei agora há pouco. Umas delas, que é a prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza. Tem muitas outras, como inveja, como ódio, como egoísmo, egocentrismo, individualismo, no sentido de destruir outros e promover somente assim. Então, nós temos que não deixar com que esses dados inflamados do maligno e a espada inflamada, que é a palavra do maligno, põe em chamas a nossa língua. Eu não vou detalhar como fazer isso agora, porque isso ficaria muito extenso e eu acho que já passou bastante minutos. Eu vou ser mais rápido. Então, nós devemos que usar a armadura de Deus para impedir com que Satanás ponha fogo na nossa língua, que é um mundo de iniquidade. O fogo do maligno, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Se a língua é fogo e é mundo de iniquidade, significa que esse mundo de iniquidade é o fogo que está na língua, que é a língua. A língua no sentido sendo posta em chamas pelo inferno. Então temos que proteger mesmo a nossa língua espiritual, a fonte, a produção, onde produz as palavras e onde manuseia as palavras. No caso nós não podemos produzir palavras, a língua produz palavras, mas nós devemos absorver a palavra de Deus e com a língua manusear a palavra de Deus, porque não podemos ter nossas próprias palavras, porque aí elas seriam pegas de fogo, não teríamos como vencer, porque não estaria dentro da armadura de Deus. Porque se a língua produz palavras e é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a nossa língua tem que ser manusear a espada do Espírito, as palavras de Deus, não as nossas. Senão nós não temos como atacar e impedir que o inimigo nos ataque e se aproprie da nossa língua. Versículo 10, 17. E assim, a fé pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou colocar outra versão aqui para entendermos melhor aqui. Olha agora na versão revista e corrigida da Almeida. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra no grego aqui está relacionado com akouo. Vamos ver lá. Pregação. Aí, ó, akouo, que é a palavra grega para ouvir e também para você pregar, porque por isso está dizendo aqui, né? Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Deus e a palavra de Cristo é uma coisa só, porque eles são um. Então a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra. Então, a fé faz o quê? A fé nos defende, como está aqui, embraçando sempre o escudo da fé. A fé nos defende,
Mas a fé é, na verdade, o escudo da fé também tem a substância química espiritual, que é a verdade como componente sua. E ela fundamenta, porque essa substância espiritual, esse elemento espiritual químico que forma a substância espiritual do escudo, da espada, da justiça, da couraça da justiça, da sandália da preparação do evangelho da paz, do capacete da salvação, ela estrutura tudo na verdade. Então, a fé, ela vem pela palavra de Cristo. Então, a fé também está em todos esses itens da armadura de Deus. A fé está também na espada, porque você precisa de fé para crer que aquilo que você está falando, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é de Deus. Você precisa de fé para poder cingir-se com a verdade, crer que aquilo é verdade, vem de Jesus e aquilo é o certo. Você precisa da fé para pregar o evangelho, ou seja, na sandália da preparação do evangelho da fé, você precisa da fé nisso. Então, a fé é um componente, junto com baseada na verdade, também que forma todos os itens da armadura de Deus. E todos os itens da armadura de Deus têm como objetivo de pregar o evangelho. A fé vem pela pregação. Então a fé vem pela pregação e ela produz a pregação. Então a fé é estruturada quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo fundamenta todos os itens da armadura de Deus. E a armadura de Deus vai produzir também pela pregação e destruindo as obras do diabo, vai produzir fé em outras pessoas que depois vão vestir também da mesma armadura, que é baseada no elemento químico espiritual da verdade e da fé, que é produzida pela verdade, e aí vira um mecanismo em cadeia. Você recebe a palavra de Deus, produz fé, veste a armadura, fala com a palavra de Deus, produz fé em outro, e aí vai indo. Agora, olhem outra coisa interessante aqui que eu observei. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, o contexto do capítulo 6, que está inserido nesse versículo 34, é sobre não andar ansiosos pelas coisas deste mundo, roupa, alimento, etc. E ele diz o seguinte, não vos inquieteis, não fiquem preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por que eu quero ressaltar aqui? Basta ao seu dia o seu próprio mal. Quando você busca as coisas naturais, você está se envolvendo no mal do dia. Você deve combater o mal do dia, porque você não deve se inquietar com o amanhã hoje. E no amanhã também você deve viver o amanhã como? Guerreando contra o mal. Por que eu digo isso? Porque olha aqui. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí diz aqui, em Mateus 6, versículo 34, basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal, mas você não tem que se conformar com esse mal. Você deve... deixa eu achar o versículo aqui de novo. Versículo 13. Você deve vestir a armadura de Deus para resistir nesse dia que é mau. Então a armadura de Deus ajuda a não nos inquietarmos com o dia de amanhã e lutarmos no hoje contra o mal, que esse dia, quando vem, que é o dia de amanhã ou o dia de hoje, que já veio do dia de ontem, resistir contra o mal desse dia, porque basta o dia o seu próprio mal, mas você deve lutar contra esse mal desse dia, porque
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí lá em Mateus 6,34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. O amanhã terá os seus cuidados. Você deve cuidar de quê? De destruir o mal do dia de amanhã. Quando o amanhã chegar, basta o dia o seu próprio mal. Você não deve, no dia de hoje, ficar preocupando com o dia de amanhã. Você deve lutar no dia de hoje contra os cuidados do mal do dia de hoje. Porque o cuidado seu deve ser contra-atacar e vencer o mal do dia. E não se preocupar com o dia de amanhã, deixar nas mãos de Deus. Quando ele chegar, você deve novamente cuidar daquele dia, lutando contra o mal daquele dia. E você não deve hoje acrescentar no dia de amanhã um mal que nem estaria no dia de amanhã, porque você está planejando ele hoje. Você deve deixar nas mãos de Deus, e quando chegar o dia de amanhã e se tornar o dia de hoje, você deve lutar contra esse mal. Por quê? O versículo 13 diz aqui: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E aqui Jesus está deixando claro que todo dia tem o seu próprio mal. Então todo dia é mal. E basta só isso. Você não deve acrescentar antes daquele dia chegar mais mal a ele, com inquietações. Porque quando você se inquieta hoje, chegando no dia de amanhã, você traz mal que aquela inquietação. Porque ela pode se tornar pior se você não conseguir vencê-la. Você leva a inquietação de hoje para o dia de amanhã, e a inquietação é um mal. E agora o versículo 35 do capítulo 2. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Eu li num comentário, depois de uma próxima vez eu vou colocar aqui. Cingir aqui é você arrumar as suas roupas para ela não te prejudicar na corrida ou nos afazeres do dia. Segundo um estudo de um irmão que comentou, que eu li na internet. Eu gravei, mas eu não preparei para colocar aqui. Então você deve se cingir, se preparar para que as suas vestimentas não sejam um estorvo, um empecilho que te tolha, mas que permita que você, com a armadura também, se manuseie bem para ser um soldado de Cristo. E você, juntamente com isso, deve ter acesas as cadeiras se você for guerrear à noite. E a Bíblia diz que nós estamos nas trevas. O dia que estamos vivendo é noite. E nós somos a luz do mundo. Se o dia for claro, não precisa termos a luz. Mas se o dia é escuro, a luz do mundo ilumina aquele que está em trevas. Agora o versículo, olha só, o versículo 2 de 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 4 do livro de 2 Timóteo, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, pois o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todos nós, filhos de Deus, em Cristo Jesus, somos soldados, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E se Ele é o Senhor dos exércitos, nós somos súditos e pertencemos ao seu exército. Agora, nós podemos estar em serviço ou não. Se estivermos em serviço, nós não podemos nos envolver em negócio dessa vida. E sim, sempre desejar satisfazer a Deus, ao Senhor dos Exércitos, que nos arregimentou, que nos convocou para essa empreitada, para guerrearmos contra o inimigo. Agora, eu acho que todo soldado de Cristo está automaticamente em serviço. Mas por que eu digo isso? Porque se não estamos em serviço, não estamos usando a armadura, aí o inimigo pode vir e nos matar. Mas se estivermos em serviço, nós temos que usar a armadura. E aqui está dizendo para você tomar sempre a armadura de Deus. Então, nós estamos sempre em serviço. Devemos e sempre estar usando a armadura de Deus. Porque nós somos soldados em serviço.
e não podemos nos envolver em negócios dessa vida. Devemos sim nos envolver com aquilo que Deus diz. Bom, vou terminar porque eu acho que já passou bastante tempo. Vou então agora orar para que possamos concluir esse vídeo. Ó Senhor Deus, grande é o teu nome, Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos agraciar, que o teu nome seja engrandecido e louvado. Ajude-nos a entender esse assunto e que nós possamos viver a tua verdade. Esclareça a essa pessoa se ela é do teu reino, para ser um soldado sempre em serviço usando a armadura de Deus. Eu também quero ser um soldado sempre em serviço usando a armadura de Deus, porque o inimigo, como o apóstolo Pedro diz, anda em derredor, significa que ele está aí procurando nos estragar. Então, se nós estivermos fora de serviço, ele vai nos estragar porque não estamos com a armadura de Deus. Por favor, Pai, ajuda-nos. Abençoa esse que está vendo esse vídeo. Tu sabes as dificuldades que ele está tendo. Que ele possa se apropriar da palavra de Deus para vencer os obstáculos da vida que são colocados pelo nosso inimigo, que é o diabo. E que ele lute sempre espiritualmente contra as forças espirituais nas regiões celestes do mal. E nunca contra as pessoas físicas, do sangue e a carne. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe.